primeiro tens que decidir qual é a cidade que tu o curso, né? Yeah. Pronto, depois, independentemente do curso, vês a cidade onde tem esse curso. Depois de ver essa cidade que tem esse curso e ver a universidade também, tu tens que fazer o quê? Tens que agora começar o processo de comunicação com a universidade. Vas ao site da Quanto universidade. tempo eu preciso para isso? De antecedência? Olhando para setembro que começa o ano letivo. Exato. Recuando um pouco os meses, tens que começar isso no princípio Do ano? do ano. Ok. Janeiro. Começas logo já a fazer esse processo. Por quê? Porque as candidaturas nas universidades, para quem já é da universidade, as confirmações são em agosto, vá. E as candidaturas são ou depois ou antes, isso também depende da universidade. Pelo menos na minha é depois. Né? Antes é para quem já está na universidade, faz só a confirmação. Portanto, depois de tu decidir isso tudo, né, e entrar em contato com a universidade, não é? Tu tens que ver os requisitos que a universidade pede, sendo um aluno internacional. É submeter, normalmente eles pedem um certificado, né, com a equivalência, pedem o CV, não é? Pedem uma carta que é disponibilizada pela universidade mesmo, é uma carta, acho que é uma declaração de intenção a manifestar o interesse que tu queres visto estudar para Portugal. E depois também a própria universidade disponibiliza uma declaração por causa do visto, não digo visto de estudante, mas o visto que a embaixada pode te facilitar. Sim. Para tu, o visto, a declaração que a declaração que vai levar na embaixada para poder receber o visto. Exato. Sim, diga, desculpa. Estando cá, depois é só o processo de confirmação à universidade, né? Sim, uma vez que já tens praticamente tudo ajustado a partir do país. Exatamente. O processo é até o pagamento tu podes fazer a partir de Angola, não necessariamente vir pagar cá em Portugal, claramente se conseguires. E agora uma questão, não me lembro agora, mas tem um comentário de um outro vídeo que eu fiz, e a falar do custo de vida aqui em Portugal. Mas aquele vídeo foi gravado há 4 anos atrás. E a pessoa comentou o seguinte, tipo, pesquisa antes de estar aqui a mentir, ou uma coisa assim do género. Ou seja, o que nós vivemos há 4 anos atrás, ou seja, o custo de vida em Portugal e no mundo principalmente, de 4 anos atrás, é o mesmo da atualidade? Claramente que não é. Não é porque houve aqui muitas mudanças, né? E essa transformação mundial claramente também afeta todos os países, né? Ou quase todos, mas vou falar de Portugal porque nós estamos em Portugal, mas claramente que aqui em Portugal sim, afetou, e digo isso porque nós há 4 anos atrás tivemos em crise, Portugal teve em crise e muitas coisas foram complicando. E agora que saímos da crise, não estamos a sair, já estamos muito perto de deixar a crise. Algumas coisas sim melhoraram, outras não, outras até se calhar pioraram, né? E, portanto, não é a mesma coisa, mas claramente que há cidades aqui que devido à falta de pessoas, realmente o seu nível de vida não aumenta, né? Ou fica aí ou até pode baixar, né? Mas claramente que as coisas, houve uma mudança. Sim. Hoje em dia eu costumo dizer que é mais caro, hoje em dia é mais caro tu estás a estudar. Por quê? Porque, imagina, um aluno internacional paga 7.000 euros anual. Eu pago 888 euros. Né? Agora, vê essa diferença. Ou seja, eu por mês pago... por semestre pago 200 e qualquer coisa, quase 300. Né? Por mês posso pagar 100 e tal. Eu pago isso. Ou até, por vezes, pago 98. Mas isso já são outras forças. São outras oportunidades que eu benefícios consegui. Do governo. Outros benefícios, não, do governo não. São benefícios que eu consegui junto da universidade, né? Mas pronto. Depois aqui é importante, quando tu estás dentro de uma universidade, então também perceber o mundo e as oportunidades também que estão à nossa volta. Yeah.
Exato. E é isso, é para dizer que o que era verdade há 4 anos atrás, hoje já não é. Já não. Porque a vida aqui em Portugal aumentou-se muito, 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 muito. Agora diz-me uma coisa, tu que estás cá há muito tempo, achas que hoje em dia é possível alguém sair de Angola por conta própria e vir estudar para aqui para Portugal? É assim. Com conta de escola, desculpa, escola, Alguém conta essa parte. Que parte? escola, renda, contas de casa, transporte e alimentação. Me diz se é possível e se é possível quanto é que eu preciso, que é para hoje sair do meu país e migrar para estudar. Ok. Bem, em relação a isso, isso é muito subjetivo. Temos que ter aqui um plano. Certo? Médio. Médio. Curto, médio, longo prazo. Isso cabe à pessoa se há condições de deixar o país e de ir para Portugal para poder autossustentar o seu estudo. Claramente que é possível, mas isso depende. Depende por quê? Porque claramente aqui a Carol citou alguns itens importantes que tu cá tens que pagar uma casa, né? Pagar uma casa, Um quarto. ou um quarto. Tens que pagar as despesas de transporte, tens que comer, tens que pagar a universidade, tens que pagar o passe de transporte, não é? Ou seja, tudo aqui tu pagas, não é? Tu pagas. Claramente algumas coisas podem ter desconto e tudo mais, mas tudo tu pagas. É verdade, cara. Desconto de nada, desconto de quê? 2 euros, 2 cêntimos? É um desconto. Ok, desculpa. Exato. Melhora a minha Claramente. vida, as minhas contas até. Claramente, algumas coisas podem ter esse desconto, mas é importante, antes de nós sair do nosso país, ter em mente que vamos encontrar obstáculos. Toda mudança na nossa vida sofre sempre há sempre uma como é que se diz? Um efeito. Pode ser bom ou pode ser mau. Temos que ter primeiro essa consciência. Mas agora, é possível sim sair do país e autossustentar, mas isso depende da pessoa se tem Condições essa condições financeiras para para tal. se manter, né? Se tiver, ok, perfeito. Se não tiver, eu aconselho a não, porque as coisas aqui também podem tornar um pouco mais difícil, né? Portanto, é bom sempre pensar, pôr a cabeça no travesseiro e realmente perceber se vale a pena. Agora vamos a partes mais pessoais. Mas estamos falando daquilo que tu te sentires à vontade. Se não for invasão de privacidade da minha parte, fala-nos um pouquinho mais do teu curso. Bem, o meu curso, sim, de telecomunicações e informática, engenharia de telecomunicações e informática, tem algumas cadeiras gerais, né, que são as matemáticas, que são física, programação e tudo mais. Depois tem algumas específicas mesmo, que é já para entrar mesmo na parte da telecomunicação. Né? Pois nós temos muitas saídas profissionais nesse caso. É assim, o meu curso eu aqui tenho várias saídas profissionais, né? Posso ser um controlador de sistemas informáticos, posso ser um programador para uma empresa, né? Posso controlar as redes 5G, e 5G não, as redes 2, 3, 4, Sim, 5G, exato. E posso ser aqui um consultor junto de uma empresa, desenvolver os sistemas de redes e tudo mais. Cá em Portugal ainda há um déficit, né? Porquê? Porque normalmente quase todos os engenheiros de telecomunicações, ou quase todos, vão muito para a programação, né? E claramente que não é o meu caso, não, porque eu não gosto de programação, mas eu acho que programação é uma coisa que é importante, mas temos que gostar. Temos que gostar imenso, porque aquilo exige muito também da pessoa. Eu estou mais na parte de rede, que também é algo que eu gosto e me apaixonei logo de primeira. Exato. E posso também ser um administrador de redes. Bom. Exato.
Mas quando falas de redes, estás a falar de quê? Redes sociais? Não. Rede de computadores. Estava a ser irônica. Eu sei, rede de computador. Portanto, é um curso muito completo que exige muito, tem muita prática, também algumas teorias, mas claramente as práticas acabam por exigir mais de nós, né? É preciso tu perceber, é preciso tu entender, é preciso ter aqui uma entrega de si mesmo, né? E também para amanhã tu seres um bom profissional, também para tu poderes falar com mais propriedade quando estiveres numa entrevista de emprego. Já agora, né? Aproveitando que temos aqui o presidente da Associação dos Estudantes Angolanos em Portugal, é isso? Qual é o vosso papel? Qual é o papel da Associação dos Estudantes em Portugal? Isso, tipo, e a Carolina está a ser tipo ridícula a perguntar qual é o papel, né? É óbvio. Não é óbvio. Há muita gente que não sabe como é que vocês trabalham, qual é o vosso objetivo final. Exato. Dão apoio aos estudantes, não dão apoios? Qual é o vosso trabalho de concreto? Ou qual é o objetivo? Qual é o objetivo central de uma associação de estudantes? Bem, o nome diz tudo, Associação de Estudantes Angolanos em Portugal. Não me sinto representada. É mentira, dia. Não, é normal. Nem todo mundo tem que se sentir representado, né? É uma organização, né, que representa os estudantes angolanos sem fins lucrativos, políticos e religiosos. Eu sei o que é fazer. Exato, desculpa. Continuando. Nós... O objetivo é claramente defender os estudantes angolanos em Portugal e representar junto das instituições portuguesas, né, a promoção em si da cultura angolana junto da comunidade não só portuguesa, mas também outras comunidades, a nossa relação com outras comunidades também. A associação tem um papel fundamental porque nós, além de defender e promover tudo mais, também temos aqui a parte de desenvolver projetos e atividades, né? Vou dar um exemplo de algumas atividades que nós desenvolvemos. Temos a Feira de Emprego, né? Que é uma feira que recruta os estudantes que terminaram a sua licenciatura ou mestrado por aí e querem ir para Angola. Essas mesmas empresas que estão cá em Portugal, também estão em Angola, fazem esse recrutamento para os estudantes. Nós, associação, fizemos a ponte, né? Em colaboração com as empresas, tentamos reunir um número de empresas e tudo mais. Temos a gala de finalista, que é uma gala que estudantes licenciados e aqueles que são mérito, nós procuramos empresas e junto dessas empresas procuramos que o estudante ganhe um prêmio. Vou dar um exemplo, das duas feiras, galas finalistas que houve, desculpa, os estudantes que ganharam estágio, outros ganharam bolsa de estudo para continuar a estudar e a empresa depois ficar com ele, outros ganharam empregos, né, e outros ganharam computadores, ou seja, aqui um mundo que a empresa depois decide o que é que vai oferecer. Temos o Open Day. O Open Day basicamente é um dia em que a gente junta a empresa e o estudante. Daqui é o estudante que está no primeiro ano, no segundo e por aí. A gente faz essa ponte, espécie de um dia, os estudantes vão perguntando dúvidas e tudo mais. Há aqui também o processo de seleção, né? De seleção, de entrevistas e tudo mais. Há aqui os workshops, como se comportar numa entrevista, como tens que responder um anúncio de emprego, ou seja, há um dia aqui completo que é entre o estudante e a empresa. A nível dos projetos, temos o projeto que é a doação de livros para Angola, para bibliotecas, escolas e tudo mais, e temos o projeto Regresso Seguro, ou seja, além da feira de emprego que muitos estudantes acabam por não conseguir entrar, o Regresso Seguro basicamente vem complementar a feira de emprego. Mas não consegue entrar por quê? Porque se calhar não tem um requisito. Mas para entrar, como assim entrar? Não, quando eu digo entrar, imagina, a feira é aberta, né? Eu sendo estudante vou me candidatar, mas isso não valida que a empresa possa me recrutar. Porque depois há aqui requisitos que podem não ser compatíveis com aquilo que a empresa está à procura. Portanto, o Regresso Seguro é o quê? Nós, juntos das instituições angolanas, né? Ministérios,
empresas privadas, tudo